Bolsonaro sancionou a lei com diretrizes para o orçamento do ano que vem, com as emendas do chamado orçamento secreto e sem aumento real do salário mínimo pelo 4º ano seguido. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei com diretrizes para o orçamento do ano que vem. O Palácio do Planalto manteve os recursos bilionários do chamado orçamento secreto. A lei foi sancionada com 36 vetos, entre eles o que garantia reajuste e gratificação para a Polícia Federal, polícias do Distrito Federal, da Polícia Rodoviária, para agentes do Departamento Penitenciário Nacional e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Bolsonaro justificou o veto dizendo que a proposta provocaria desequilíbrio entre os órgãos responsáveis pela gestão das carreiras e prejudicaria o desempenho do Poder Executivo Federal na atuação integrada e harmônica entre as diversas áreas de atuação governamental e do Estado brasileiro. Outro veto foi ao trecho que impedia o bloqueio de despesas realizadas com recursos próprios de faculdades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Também foram retirados da lei o artigo que garantia a correção das bolsas de permanência de estudante e o que blindava de cortes o orçamento de institutos e universidades federais. O presidente do Conselho, que representa os institutos federais, considera os vetos preocupantes. A lei de diretrizes orçamentárias, são políticas indutoras. Então mostra que não há uma prioridade na educação na medida que não garante nem o orçamento do ano anterior. A LDO é a lei que ajuda a preparar o orçamento do governo. Ela traz todas as metas e as regras que o Ministério da Economia precisa seguir para dizer quanto cada área vai poder gastar no ano. A lei estima um déficit primário de 65 bilhões e 900 milhões de reais em 2023. Um salário mínimo sem aumento real de R$ 1.294. A projeção de crescimento do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de 2,5%. O governo continua com o poder de execução do orçamento, mas o Congresso vem avançando sobre ele. Um dos exemplos são as emendas de relator, chamadas de orçamento secreto, pela falta de transparência na distribuição dos recursos. Essas emendas foram mantidas na LDO pelo presidente Bolsonaro e no ano que vem vão passar de 19 bilhões de reais. Além delas, o governo vai ter que separar cerca de 16 bilhões para outros tipos de emendas, por exemplo, as impositivas, de pagamento obrigatório. De acordo com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, a soma desses valores, cerca de 35 bilhões de reais, já supera o que foi previsto este ano para áreas como ciência e tecnologia, transporte e segurança pública. A participação do legislativo em si não é um problema e acontece em outros países, mas a quantidade de emendas e a falta de orientação estratégica, de priorização do gasto para o destino dessas emendas, aí sim, esse é um problema aliado também à questão da transparência, A gente tem visto aí já algumas suspeitas, denúncias de malversação desses recursos, e isso se deve claramente a uma falta de transparência, em particular nas emendas de relator geral. Porque são isso, 19 bilhões de reais que vão para parlamentares e a gente, sociedade, não sabe como é que esse dinheiro é aplicado. Para onde vai, quanto vai, prestação de contas. É um dinheiro que é distribuído e a sociedade não tem o menor controle sobre ele. Olha só, o dinheiro está do RP9, diz que o orçamento secreto, não é secreto, está na mão dos deputados. O senhor permite pegar na mão? Pois, eu tô com pressa aí. Mas só um segundo, presidente. Agora um retrato da tragédia social que o país enfrenta. O número de brasileiros sem ter o que comer todos os dias bate recorde e quase dobra em relação a 2 anos. E evidentemente isso nunca foi culpa do nosso presidente ou do nosso governo. Quai, seu app de vídeos curtos.